A paz do Senhor, mais um dia na presença do Todo-Poderoso. E somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E hoje nós trouxemos aqui uma das nossas convidadas, a irmã Amália, que estará testemunhando o que Deus fez na vida dela. Deus salvou, curou, libertou e hoje ela veio aqui contar tudo o que Deus fez na vida dela. E você é convidada a ficar comigo nesse programa Testemunho que Edifica. Vamos edificar a vida juntas? E hoje Amém. é a nossa amada irmã que estará edificando vidas. Irmã Amália, agora é com você. Pode contar o que Deus fez na sua vida. Amém. Primeiro quero saudar a todos, né, com a paz do Senhor Jesus e dizer que estou muito contente em poder participar, né, deste programa que edifica vidas Amém. com o nosso testemunho. Saber que através do Senhor Jesus vidas serão alcançadas. Isso. Eu sou missionária, pregadora da palavra do Senhor. Meu nome é Amália Slovinski. Sou casada, meu esposo se chama Aldo Bordion Slovinski. Tenho 4 filhos e uma família toda que serve o Senhor. Amém. Mas não começou tudo isso dessa maneira no Mar de Rosas. Eu preciso trazer o início de tudo isso para a gente poder entender como que o Senhor resgata vidas, pessoas improváveis, né? Porque às vezes eu nasci num berço evangélico, eu já conhecia a palavra, no meu caso não foi. Eu sou filha de mãe de 12 anos, já numa adolescência, e eu era uma menina esperta, porque quando a mãe trabalha, a gente precisa se virar. Sim. A gente precisa saber ir para a escola sozinha, precisa fazer muitas coisas sozinhas. E eu, na idade de 12 anos, eu já era uma menina esperta, mas que eu entendia que a Umbanda e aqueles certos espíritos que vinham eram pessoas do bem, eu achava que era. E quando eu tinha 13 anos, eu conheci meu esposo, muito novinha, né? E ele 18. Uma criança. Aham. E começamos a namorar. E naquilo eu falei para ele, a minha família é espírita e eu preciso também me desenvolver o espiritismo e eu quero que você também se desenvolva o espiritismo. Eu falei, arruma uma roupa branca, que eu também vou arrumar essa roupa branca, para que quando minha tia for fazer todo o trabalho, nós possamos também se desenvolver, porque minha tia falou que era o tempo de nós se desenvolver. E eu quero só lembrar de um episódio nesses trabalhos que minha tia fazia, que ela que era, vamos dizer, a que coordenava tudo aquilo. Eu tinha um cachorrinho, que na época era o piquinês, né? Ah, sim. E eu lembro que uma vez veio um daqueles espíritos, né? E queria o meu cachorro para sacrificar. E eu fiquei desesperada, desesperada, porque eram coisas assim feias de ver. Eles comiam carne e assim crua. Então eram coisas assim que para uma criança ver aquilo era complicado, era chocante para mim, né? Aí tá, quando eu falei para o meu esposo que na época era meu namorado, que nós iríamos nos desenvolver para o espiritismo, porque eu só conhecia aquilo. Uma voz falou comigo, irmã, e disse assim: saia do meio deles, porque eles não são o que você está pensando. Saia do meio deles, porque você vai trabalhar, eu vou falar assim na linguagem que eu lembro, você vai trabalhar para Deus. E aquilo foi impactante no meu coração, que me convenceu de uma forma extraordinária. E eu nem sabia que havia Espírito Santo, eu nem sabia que havia um Deus tão poderoso, eu não sabia, mas eu sabia que essa voz falou comigo e mexeu comigo e me convenceu. E eu falei para o meu esposo, que era meu namorado, eu disse, nós não vamos mais fazer isso. E eu decidi me afastar de tudo. Aí, com 14 anos, nós noivamos. Com 16 nós casamos. E com 16, faltando um mês para 17, eu tive meu primeiro filho.
Com 2 meses de casado, eu engravidei, então foi muito rápido, Tudo rápido. tudo muito rápido. E aquela voz ficou no meu coração: Deus te separou, você vai trabalhar para esse Deus. E ficou, eu falei, eu pensava dentro de mim, aonde que eu encontro esse Deus que me chamou e que tem algo na minha vida? Aonde que eu encontro? Quando nasceu a minha terceira filha, eu fui batizar ela na igreja católica. O padre olhou e disse: eu só vou batizar se vocês prometerem que vão levar ela a seguir o caminho de Deus. Uma voz falou comigo naquela hora e me fez lembrar de que eu teria que trabalhar para Deus. E aí eu comecei a procurar esse Deus. Eu falei, eu preciso achar ele. Aonde que ele está? Aonde que ele está? Deus envia uma irmã morar vizinha minha. Moreninha, muito cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. E ela começou a falar desse Jesus para mim. Ela falou, Jesus tem uma obra na sua vida. E ele te separou para essa obra. E eu falei, mas eu estou procurando ele, onde que ele está? Esse é o Jesus da Bíblia? Eu perguntei para ela, é esse Deus da Bíblia? Ela é esse mesmo. E eu falei, então eu quero esse Deus da Bíblia. E ela levou 1 ano e meio me evangelizando, porque pensa, irmã, quantos demônios queriam ceifar a minha vida, quantos demônios eles não aceitavam, irmã. É uma batalha, né? Que eu seguisse esse caminho. E aí vai começar a grande saga de quando eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus e a minha mãe, como ainda, tipo assim, ela já tinha se afastado da Umbanda, mas ela não participava daí de nada, né? Uhum. E daí um dia ela foi na minha casa e eu falei, mãe, eu aceitei Jesus, hoje eu sou crente, né? Hoje eu sirvo esse Deus. E Jesus também quer salvar a senhora, mãe. E a hora que eu abri a palavra, abri em Mateus 7, que fala sobre a porta estreita. De repente, ela começou a falar, tira essa porta, porque ela não vai passar nessa porta. Na hora eu não entendi. Daqui a pouco o inimigo toma. E eu, mal recente, aceitando Jesus, eu estava já pondo a mão nela, expulsando o demônio da vida da minha mãe. Ela não vai se ficar com vergonha hoje, porque hoje ela é uma mulher de Deus, né? Então, não fui só eu liberta como ela também, mas foi muita luta, muitas orações, não foi só em uma que ela foi liberta, É porque uma são guerra, né? legiões, é Uma guerra, guerra. e eu enfrentava ali batalha espiritual, irmã. E de eu ver o demônio andando na minha casa, de repente você levantar o tapete, tua casa tá limpa, e de repente ver bichos embaixo do tapete. Foi o que aconteceu na casa da minha sogra, porque daí nós começamos a... Eu fui a primeira da minha família a, a aceitar Jesus, Uhum. porque tanto a minha sogra quanto toda a minha família, ninguém tinha aceitado Jesus. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia a palavra de Deus. E eu fui a primeira. E eu lembro quando aos domingos nós íamos almoçar na minha sogra, eu levava a Bíblia, mas eu levava escondido, para que... Novo convertido. Aí a primeira, assim, foi a minha cunhada, sabe? A Lonilda, a qual eu comecei a evangelizar ela. E ela sofria muito, a minha cunhada, sabe? O marido dela, usuário de droga, ele batia nela. E eu lembro que numa noite ela fugiu lá para minha casa. E a minha menina, a terceira, ela mamava também no seio. E ela também tinha o menino dela que ela amamentava. E daí eu fiz uma cama assim no chão para ela, porque ela já tinha também 3 filhos e eu também estava na terceira filha. Uhum. E nós deitamos uma do lado da outra, ela dando mamar para o dela e eu para o meu. Ela disse, eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque eu busco em tantos lugares ajuda e eu não consigo mais, eu já pedi para todo mundo, para todo mundo. Eu falei, você já pediu para Jesus? Ela é? Eu falei, sim, ele pode nos ajudar. Tipo,
eu falei assim, me colocando junto, porque eu falei, eu sou bebê, então a gente pode caminhar junto, né? Eu sou um bebê ainda para falar de Jesus para você, mas a gente pode crescer junto. Ela aceitou Jesus naquela hora. Ela viu a diferença na sua vida. Naquela hora ela aceitou Jesus, sabe? Foi algo extraordinário que Deus fez na vida dela. Não foi muitas palavras, não foi uma pregação longa, não. Foi na simplicidade do que eu sabia falar de Jesus. Eu só sabia que Jesus era o que nós precisamos, porque Ele é a solução para a nossa vida. Ele é o que resolve nossos problemas. Igual eu falo, não aceitar Jesus para Ele ser solução dos nossos problemas. A prioridade de aceitar Jesus é a salvação. É a prioridade de Jesus para a salvação. Igual ele fala, e todas as outras as coisas vos serão acrescentadas, né? Hoje nós entendemos que todas as coisas são acrescentadas na minha vida. Mas quando eu aceitei Jesus, eu não entendia que a prioridade era a salvação. Eu entendia que Jesus também poderia, e ele pode, ele faz, e ele opera, ele é ontem, hoje e eternamente. Sim. Ele fez, ele continua fazendo. E eu comecei a ganhar minha família para Jesus nas simples palavras que Jesus salva. E ali eu fui ganhando a minha família para Jesus. Ali eu fui ganhando. E a guerra sendo travada. E a guerra sendo travada. Aí as minhas crianças ficavam doentes, sabe? Doentes, mas doentes. Daí, de repente, a finança, assim, sabe? Aonde ele podia tocar, ele vinha tocando, para ver se eu desistia desse caminho. Aí meu marido desempregado, nós com tantos filhos já, e não arrumava emprego. E ele um homem trabalhador, no entanto que hoje ele é aposentado por tempo de serviço. E eu lembro de uma época que eu gestante da minha 4ª filha, com tudo isso tendo filho. Aí eu lembro que meu filho mais velho sempre lembra mais, sofre mais, sim, né? Ele disse, mãe, a gente só come feijão. E eu acho que eu vou colocar um orégano em cima desse feijão, mãe, para ter um sabor de pizza. Porque eu não aguento mais comer feijão. E a gente que é mãe marca, né? Marca. E eu trabalhava de diarista, eu tentava trazer um pouco para dentro de casa. Eu trabalhava de diarista, chegava em casa com fome e não tinha o que comer. E eu lembro de uma tarde que eu cheguei, fiquei assim no meu portão, e gestante tem muita vontade de comer verde, né? E eu estou contando que Jesus, ele é o Deus dos mínimos detalhes também. Dos detalhes. E eu falei assim para Jesus na minha cerca do meu portão. Eu falei, Jesus, se tivesse pelo menos couve, porque eu não tinha, né? Olha, eu já estava feliz. E fiquei ali na cerca. Quando eu olhei para cima, um vizinho que nunca eu conversei, nunca falou comigo, ele sai do portão com um maço enorme de couve, irmã. Ele olha lá para baixo e diz, quer couve, vizinha? Não, é incrível a providência de Deus nos mínimos detalhes. Eu tenho coisas assim, igual eu falo, Jesus cuidou da couve que eu desejei comer, né? E aí vai dizer, nossa, se tinha Jesus e passava por tudo isso, e eu passaria tudo de novo, irmã Ivone, porque são experiências que nós trazemos para a nossa vida, verdade, que nos faz o que nós tornamos hoje. Verdade. Os meus filhos aprenderam também na dor quem era Jesus. E a batalha foi indo, financeiro, e foi indo. E meu filho já, um rapazinho, eu estou citando mais ele porque por ele ser o mais velho, ele começou cedo num ministério também de pregar a palavra. E numa noite nós estávamos para ir para um culto, e era véspera de Natal. E também não tinha nada para o Natal. E eu ia acompanhar ele até a igreja, porque ele iria pregar aquela noite. E eu encostei na parede assim, falei, Senhor, véspera de Natal, não tenho nada para fazer. O Senhor falou assim, você vai ver o que eu vou fazer
até o final do dia de hoje, até fim da noite. E aquela palavra entrou no meu coração. Eu não questionei, falei, porque Deus, ele é aquele Deus que ele faz maná aparecer no deserto, ele faz codornizes, né, para o povo comer, ele sacia a nossa fome. E eu falei, Senhor, eu nem vou olhar a hora que é e o que o Senhor falou, porque o Senhor pode providenciar agora tudo. Ele é o dono de Ele é o tudo, dono né? de tudo, ele pode providenciar exatamente agora. E fomos para o culto. Na hora que nós estávamos voltando a pé, que era longe da igreja até em casa, encontramos um irmão na rua, irmã, e saudou nós, e falou, irmã, espera um pouquinho, que eu ganhei uma cesta, eu tenho aqui um Chester, e a irmã aceita, indo embora para casa. E a hora que ele foi buscar, eu falei, filho, começou a providência do Senhor. Já não é um Natal sem nada. O Senhor já está providenciando um Natal aqui na nossa vida. E fomos para casa. Quando eu cheguei em casa, meu esposo estava sorrindo. Eu falei, o que, que você está sorrindo? Ele falou, entra lá e dá uma olhada. Uma amiga minha, irmã, Deus tocou no coração dela. E ela levou, irmã, todo o nosso Natal. De tudo que você imagina, de bolo, Oh, refrigerante, Deus cuida. costela assim, que enorme. Sabe, eu não tenho palavras para dizer toda a providência que eu tenho na minha caminhada, que Jesus nunca nos abandonou, sempre cuidou de nós, sempre estando ali, cuidando da minha família, e nós naquela dificuldade financeira. Mas é todo um processo, é toda uma caminhada. E aí, irmã, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não entendo. Eu desviei dos caminhos do Senhor. Em 99 para 2000, eu desviei dos caminhos do Senhor. Desviei, como diz o inimigo, ele vem sorrateiramente tentando nos arrancar. E eu provavelmente não vigiei, sabe? Como diz, a má conversação corrompe os bons costumes. E creio que foi isso que aconteceu comigo. E eu ainda era muito jovem também. E acabei que desviei e eu fui provar coisas que eu nunca tinha provado. Eu nunca fui na droga, nunca provei droga, mas eu fui para a bebida. Eu comecei a beber de segunda a segunda. Eu não me via sóbria por nem um dia mais. Eu amanhecia bebendo e eu dormia bêbada. Eu amanhecia bebendo e eu dormia bêbada. Pode perguntar, irmã. Depois de toda a experiência que você Depois de teve com toda a Deus. experiência. Depois de toda a experiência. Uma moça que cantava no coral, uma moça que nunca eu planejei sair dos caminhos do Senhor. Nunca eu planejei sair, nunca. Por isso que eu digo, até hoje eu não entendo como isso vai acontecer. Me veio em sonhos. Veio em sonho, eu sonhei que eu olhava o telhado da minha casa afundando na lama. E eu me preocupei, eu pensei, esse sonho não é normal. Aí eu procurei pessoas que eram mais maduras do que eu na fé. Vamos orar, irmão, vamos orar. Outra vez eu sonhei que eu estava caindo num precipício, só com meus dedos segurando. E eu sabia que eu tinha que orar a respeito disso. Talvez eu não tenha orado, irmã. Talvez eu não tenha, sabe, feito uma guerra espiritual como deveria ser feito. Não tinha. E eu caí feio, irmã. E aí o meu esposo sofreu demais, porque ele não encontrava mais a esposa dele. Eu ficava na casa das amigas que também bebiam, e era todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu abandonei minha casa, eu abandonei meus filhos. Eu não lembro muito desse tempo, porque como eu estava sempre embriagada, apagou muita coisa dessa época, que às vezes as minhas filhas falam, mãe, você lembra disso? Dessa época? Eu falei, não lembro. Mas você lembra que você esquecia a gente na escola? Eu falei, eu não lembro dela ficar chorando porque ninguém ia buscar lá na escola, porque eu esquecia delas, sabe? Os meninos assim sofriam. E eu lembro de uma vez que eles contam para mim que o inimigo entrou no meu corpo e começou a falar coisas absurdas, absurdas.
Diz que eu queria quebrar tudo dentro de casa. Eu fiquei totalmente endemoniada, irmã. Totalmente endemoniada. E eu sei que nesse tempo, irmã, foi um tempo assim que eu acredito que foi aonde o inimigo ele teve certeza que talvez ele fosse destruir toda a minha casa, toda a minha família. E realmente, se Jesus não estivesse me segurando, porque é Ele que segurou, é Ele que Deus ele não está no tempo nosso. Ele já viu lá atrás, ele vê o presente e ele vê o futuro. Eu acredito que ele viu o meu futuro e ele sabia a posição que eu iria tomar depois de tudo isso, sabe? E eu sei que o casamento arruinado, destruído, porque já não havia mais paz dentro do meu lar, era brigas e mais brigas, e eu não tiro a razão do meu esposo, porque quem suporta uma mulher nessa situação? Que o marido chega, quer a mulher em casa, cuidando da família, e a mulher está em outro lugar, bebendo, sem hora para ele voltar para casa. E eles nem tentavam me tirar de lá, porque eu me revoltava, eu ficava braba. Eu queria ficar ali naquela vida. Então eu comecei a causar tristeza para minha mãe chorava muito, porque daí minha mãe, né, se tornou uma mulher de Deus, até hoje, graças a Deus, minha mãe está com 82 anos, né, a vida dela é Jesus que cuida, enfim, hoje até eu falei com ela antes de vir, né, ela não estava muito boazinha, dela, tô aqui, filha, orando, ouvindo o testemunho, porque Jesus que cuida de nós, né, e até deixa eu só voltar um pedacinho da minha mãe, que é bem interessante aqui, que quando antes da minha mãe aceitar Jesus, quando ainda o inimigo tomava essa ocasião de possessão, um dia ele usou a boca dela e disse, eu vou matar ela, antes dela aceitar. Ele não falou Jesus, né? Porque ele não fala, antes dela ir para esse caminho, eu vou tirar a vida dela. Daí eu falei, não vai, porque você não tem poder na vida dela. E ele tentou, irmã, ele tentou mesmo. A minha mãe ficou na UTI, no Hospital Cajuru, por um mês, assim, e quase na morte mesmo, tipo, desenganada. E eu lembro que eu encostei na parede daquela UTI lá fora e falei, Senhor, eu sei que o Senhor acrescentou anos de vida para o rei Ezequias, e eu peço que o Senhor acrescente anos de vida para minha mãe. E eu sei que foi tão lindo que o Senhor tirou ela daquela UTI. Ela aceitou Jesus e ela veio caminhando, né, no nosso caminho. E cada vez que Deus usava um vaso, irmã, o Senhor falava, o Senhor acrescenta 15 anos da sua vida. Que lindo. Aí passava alguns anos, Deus levantava o vaso e dizia, o Senhor acrescenta 15 anos na sua vida. A vida dela foi ouvindo isso, irmã. O Senhor acrescenta anos na sua vida. E hoje ela estava assim, eu falei, mãe, Jesus tem cuidado da senhora todos esses anos. A senhora tenha certeza que Ele está aí cuidando da senhora, né? Que ela não estava muito bem. E voltando ali àquela parte a qual, infelizmente, né? Eu deixei me levar, né, para esse caminho, mas também eu vejo que trouxe para mim uma certa maturidade, sabe, irmã? Trouxe uma certa, um temor maior. Por quê? Porque nós sabemos que sem Jesus o nosso caminho é perdição. Se nós deixarmos a nossa carne falar, nós vamos saber que tudo nós temos a perder, uma família nós perderemos, né? E aí o retorno, né, irmão? O retorno foi mais difícil do que eu quando aceitei Jesus. Aí o retorno foi lindo também, porque eu preciso contar esse testemunho muito lindo, que foi assim. Numa noite, por alguns minutos eu estava sóbria. Era 1h da manhã, no tempo que era o videocassete, tinha o relógio ali, e a família do meu esposo tinha ido embora para os Estados Unidos já há alguns anos. Estavam morando lá, e na época não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade, né? Que hoje você fala ali com os Estados Unidos, né? Na mesma hora ali. Não tinha.
E eu não tinha contato com eles há muito tempo. E eles não sabiam da minha situação espiritual. E eu tinha o telefone residencial, mas que para ligar para os Estados Unidos a gente nem ligava porque era muito caro. Caro. Então a gente não fazia isso. E eu lembro que aquela madrugada, início da madrugada, né? 1 hora, eu estava lúcida. E eu comecei a lembrar de Jesus, da igreja, comecei a lembrar do coral, comecei a lembrar de tudo tão lindo que eu vivi com ele e comecei a chorar. Porque uma coisa que o inimigo faz, irmã, é dizer para nós que Jesus não ama mais nós, depois que nós pecamos. É a primeira coisa que ele faz, ele dizer, Jesus não te ama. Jesus não te ama mais, mas ele lança com tanta verdade que nós acreditamos. E eu fiz uma oração simples. Eu olhei o relógio e disse assim, Jesus, se o Senhor me ama, fala de uma maneira diferente. Não assim, que chegue uma pessoa porque está com pena de mim e me abraça, diz, Jesus te ama. Não, eu quero de uma maneira diferente. Porque se o Senhor falar de um jeito diferente, eu vou acreditar que realmente o Senhor me ama ainda. Irmã, isso foi 15 minutos de oração. Tocou o telefone 1h15. E daí eu pedi para o meu filho atender para mim, porque ele estava acordado ainda. E ele falou, mãe, é a tia Cirlei, lá dos Estados Unidos. Daí eu saudei ela com a paz do Senhor, para ela não desconfiar a minha situação. Ela falou, Amália, me desculpa o horário, porque aqui a diferença de horário são de 2 horas, ela falou, mas eu estava orando por você, e Deus mandou te falar que Ele te ama muito. Irmã, sabe o que é uma oração? Ir para os Estados Unidos, porque o Espírito Santo ele está atento a tudo, ele ouviu a minha oração, já mandou a mensagem para ela e disse, liga para ela e diga que eu amo, porque ela pediu de jeito diferente, ela queria ouvir que eu amo de uma maneira especial, e qual seria a maneira diferente? Alguém que nunca mais falou comigo, que não sabia da minha situação, falar que Jesus me amava, irmã. Aquela hora eu levantei da cama, eu saltei, eu dei um salto e fui para a sala do jeito que eu estava, irmã. Dobrei os joelhos na minha sala. Eu falei, Jesus, eu quero hoje voltar para os teus caminhos, eu quero hoje voltar a caminhar contigo, eu quero hoje reconciliar. E ela fez aquela oração linda ali, sabe, irmã? E, igual eu falo, não foi de uma hora para outra, porque a vontade da bebida era todos os dias que eu tinha, e daí parece, né? Porque daí nós fazemos amigos nesse caminho. Sim. E aí? Como que eu ia fazer? Como que eu ia deixar os amigos? Como que eu ia mudar? E tinha um amigo nosso que trabalhava na empresa do meu esposo, e a gente era muito amigos, muito, 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 muito. Eu chegava lá, ele já ia tirando a cerveja da geladeira e pondo na mesa. E aquele dia eu cheguei lá, ele já pegou lá e já colocou na mesa, na minha frente. Daí eu falei, eu não quero. E ele disse, como? Falei, não quero, pode guardar. E eu entrei numa luta interior muito grande, irmã, muito grande. Eu fui lá para fora, me debrucei no chão assim, fiquei olhando para o céu, comecei a chorar. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajuda, porque a batalha agora é grande, porque eu preciso muito, Senhor. Porque se o Senhor não estiver comigo, eu não vou vencer. E a luta foi vindo, e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. Muita luta grande. E nesse tempo, irmã, minha casa estava em reforma, em construção, porque quando nós fomos morar nessa casa, ela tinha 2 pecinhas, 24 metros quadrados, bem pequenininha, e eu com os meus filhos ali, eu tinha que pôr filho para dormir até quase dentro do banheiro, porque a casa era muito pequena, eu não tinha onde pôr as crianças para dormir. E a gente estava aumentando a casa, né, ali para... Daí nesse tempo depois o meu esposo já trabalhava, tudo.
E eu estava assistindo uma pregação sobre libertação. E eu estava até com as crianças assistindo essa pregação. E eles levantaram, falaram, mãe, a gente vai brincar agora. Eu falei, pode ir, vamos brincar agora. E eu continuei ali assistindo aquelas pregações, era, né, que você colocava o CD ali, né, o DVD. E eu ali totalmente envolvida com aquela mensagem sobre libertação, falou muito, sabe, sobre isso. E do quarto que eu estava, com a porta aberta, eu consegui enxergar o quarto dos meninos. Não tem como eu explicar bem como é agora. Eu enxergava o quarto dos meninos, bem nítido, né? Porque da minha porta dava lá bem certinho o quarto dos meninos. E eu via eles andando lá dentro, sabe? Eu vi os meninos lá dentro, todos lá. Daqui a pouco, da porta da entrada, que não tem como eu falar aqui como que era, para a irmã entender, entraram eles e falaram, onde vocês estavam? Mãe, desde que a hora que a gente saiu, nós fomos brincar, agora que a gente entrou. Eu falei, vocês não estavam no quarto? Não, mãe, a gente não estava no quarto. Eu falei, nossa, então o que eu vi não eram eles. Então, mãe, a gente vai jogar bola, tá? Que eles amavam, né, jogar bola, pegaram a bola deles e foram jogar bola. Daqui a pouco, eu continuei assistindo, eu olhei, eu vi uma menina que fazia assim com os cabelos, e no formato da minha filha, e se escondia. Daí eu falei, a Karine tá ali, né, ela tá fazendo assim, brincando. E eu falei, eu vou lá ver. A hora que eu levantei, irmã, antes eu fui no quarto dela olhar, que daí o quarto dos meninos era aqui e o dela era para cá. A hora que eu cheguei no quarto dela, irmã, ela estava num sono profundo. Não era ela. E nesse tempo, meu esposo já era obreiro na casa do Senhor, e ele estava numa reunião de obreiros. E eu moro até hoje no mesmo endereço, perto da minha igreja, não é longe. E eu peguei os meninos, eu falei, nós vamos ter que ir na igreja, chamar seu pai, os pastores, vamos orar aqui. Porque o que eu estou vendo não é coisa pouca, não. E daí chamaram, oramos, né? Mas o inimigo, ele é insistente, né, irmã? Ele é insistente. E foi algum tempo, irmã, eu via a olhos vistos. As coisas assim, de eu ver andar e eu ver flutuar. Uma vez, irmã, é coisa assim, até o meu esposo fala, se contar, ninguém vai acreditar sobre um som. Isso aqui é muito interessante eu contar aqui. É um som igual de tic-tac. É uma coisa que você vai dizer, irmã, nunca ouvi falar isso. O que você está me contando é absurdo, inédito. E é inédito, irmã. Sabe barulho de bomba, relógio? Tic-tac, mas é mecânico, parece algo mecânico. E esse barulho começou quando meu marido construiu a casa da minha cunhada lá em Guaratuba, e nós ficamos sozinhos em casa, e daí eu coloquei eles para dormir tudo comigo no meu quarto. E eu sei que de madrugada eu escutava um barulho em cima do meu guarda-roupa, tic-tac, 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 tic-tac. E eu acordava e falei, mas que barulho de relógio é esse? Não tem relógio em cima do guarda-roupa? Começou aí. Daí meu esposo chegou, eu falei, estranho, olha o que tem em cima do guarda-roupa. Porque toda noite tem um barulho de relógio em cima do meu guarda-roupa. Irmã, eu vou resumir tudo isso, porque é longa e foi por tempo. E daí um dia o meu filho acordou de madrugada, irmã, na época da Páscoa. Essa aí, ele falou, mãe, vem cá no quarto, vem escutar, pai, vem ouvir uma coisa. Ele tinha ganho um ovo de Páscoa da namorada dele, e o tic-tac estava dentro do ovo de Páscoa. É surreal o que eu estou te contando, mas eu estou contando algo que talvez não sei se aconteceu na casa de alguém. Aí incrível, irmã, incrível, é muito sobrenatural. Que aí a gente chegava para encostar, ele parava. Parece que ele tinha olho, parece que ele entendia. A gente abre, não tem nada dentro, mas está ali. Um dia a gente gravou, porque daí já tinha celular, a gente gravou, irmã, o tic-tac, que começou a aparecer em objetos dentro das coisas.
E aí, quem não acreditava, às vezes ia em casa, a gente contava. Olha, aqui tem um negócio muito estranho. Aqui tem um negócio muito surreal. Tem um tal tic-tac, que ele aparece não, que ele entra dentro dos objetos e ele faz alto, fazia alto, que a gente gravou. Aí tinha uns que não acreditavam. Passava 2, 3 dias. Irmã do céu, você não sabe que estava lá em casa o tic-tac. Irmã, é A verdade? gente ri, mas é É sério. rima, mas até hoje eu não entendi ainda o que é isso. Mas era algo assim que daí toda a minha família ficou sabendo desse tal tic-tac e eu repreendia, eu expulsava, falei, mas meu Deus, o que é isso? Nunca vi falar. Aí um dia foi uma irmã com deficiência visual na minha casa, ela não sabia da história, olha só. E ela falou, eu falei, irmã, vamos orar na minha casa? Eu nem comentei com ela o que tinha ali, não comentei. Daí ela começou a orar e Deus tomou ela. Deus tomou aquela irmã de uma maneira. Aí ela veio e falou assim, irmã, o Senhor me mostrou um demônio. Que na visão que o Senhor me mostrou, ele era tamanho de um camundongo. E ele entra em objetos para manifestar que ele está aqui dentro da tua casa, irmã. Mas é algo que fica rondando a tua casa, a tua família, os seus. É algo assim. E não foi. E tudo isso aconteceu desse tic-tac, irmã. Não foi um dia nem 2 dias, foi por muito tempo. O meu filho casou, só para manter uma ideia. O meu filho casou e até quando ele tinha comprado o fogão dele, ele deixou lá em casa. E daí quando ele foi, levou a mudança dele, pois ele falou, mãe, o tic-tac está dentro do fogão. De verdade. Então foi assim. Isso antes da irmã orar. Antes da irmã orar. Quando a irmã orou. E isso não que eu não orasse, sabe? Mas eu não sei, parece que tem uma certa autoridade, eu não sei explicar o que é. O porquê que às vezes a gente ora né, às vezes está na autoridade de outra pessoa, né? É incrível isso, né? E a partir dali, irmã, nunca mais. Sumiu. Graças a Deus. É por isso que a gente tem, quando ganha um presente, ou você compra alguma coisa, ou Isso, vai a algum lugar comer, o que vai isso, fazer é orar a Deus. isso, verdade, É irmã, orar a verdade. Deus. Isso mesmo. Porque a gente nunca sabe, né, quem fez, Isso. o porquê que fez aquilo lá, né? É Então, verdade. eu aprendi isso. Tudo que você ganha, o que você compra, é colocar primeiramente na Sim, presença de sim, Deus, para depois você consumir. Porque a gente não exatamente, sabe o destino daquele exatamente. objeto. Sim. Nós temos que E tudo consagrar a Deus, né? tudo a Deus. Tudo a Deus. E hoje nós temos esse costume, sim, irmã. Às vezes a gente ganha uma roupa, alguma coisa, sempre a gente ora, né, para que tudo aquilo, né, seja quebrado, para que tudo aquilo, né, É às verdade. vezes, né, a gente não sabe de onde que veio, né, então nós oramos para que o Senhor venha a não permitir que o inimigo entre na nossa casa, né, às vezes é igual a gente fala, o inimigo ele é sorrateiro, ele vem com um sapatinho de de algodão. algodão, se fingindo anjo de luz, e a gente achando que não tem nada a ver, que não tem problema, que não faz mal, mas quando vê, ele entrou dentro da nossa casa, né? Verdade, tem que vigiar. Tem que vigiar. E daí começou, sabe, irmã, essa batalha espiritual dentro da minha casa, essa batalha espiritual para restaurar o meu casamento, né? Porque estava tudo perdido, né? Tudo perdido, tudo perdido. O meu esposo, né? Aí essa parte aí ele estava envolvido e eu vindo também, né? Para os caminhos do Senhor novamente e sempre na batalha espiritual, sempre na batalha espiritual. Daí, uma certa vez decidi trabalhar, porque só um trabalhando com tanto filho não dá. Comecei a trabalhar e eu gostava do meu trabalho, não deixei de servir a Deus, só que eu só ia no culto nos domingos daí, né? E eu senti que minha vida começou a ficar vazia novamente. Ia no culto no domingo, porque durante a semana eu trabalhava muito cansada, né? Trabalhava de diarista
e tinha vezes que eu trabalhava em 2, 3 casas, triplex, né? Hoje eu lembro, eu falei, meu Deus, como que eu dava conta de tanta coisa, né? Mas daí eu ia só nos cultos no domingo, daí, e cansada ainda. E fui trabalhando, trabalhando, mas só que o salário era bom, ajudava muito dentro de casa, né? E os meus filhos sempre bênção na minha vida. Sempre bênção na minha vida. Igual eu falo, eles não conheceram o mundo, né? Meus filhos sempre foram obedientes, mesmo vendo a mãe naquela situação. Esses dias até eu falei com a minha filha, eu falei, sabe o que eu admiro? Que vocês vendo a mãe naquela situação, vocês não se espelharam em mim. Vocês continuaram seguindo o caminho que vocês aprenderam. Bem que fala, né? Ensina o filho no caminho e ele permanecerá nele, né? Claro que às vezes tem aquele que sai do caminho, como eu saí do caminho, como tem filho que sai do caminho, porque às vezes a pessoa ela ali está adquirindo uma certa maturidade, né? Sim. Mas a gente sabe que é do Senhor e o Senhor vai trazer de volta, né? E eu lembro que eles iam para a igreja sozinhos. A minha filha ia para a escola dominical sozinha, ia para o culto, e eu falava, ora lá pela mãe. Era isso que eu falava, sabe? Ora lá pela mãe, né? Mas voltando ali na parte do meu trabalho. E eu trabalhando, gostava, ganhava um bom salário. E depois de diarista, eu passei a ser fixa na casa, né? Eu trabalhava com uma médica dermatologista, e a partir dali ela pegou confiança em mim, e eu passei também a trabalhar no consultório dela algumas vezes, porque daí eu fazia bastante coisa, sabe? E ela gostava muito de mim. E uma certa manhã, o Espírito Santo falou comigo. Eu quero que você largue tudo. Trabalho, larga tudo, porque chegou o teu tempo. E eu pensei, meu Deus, não posso, né? Eu ganho um salário muito bom aqui, e imagina, não tem como. E eu tentei resistir o Espírito Santo. Aí um dia eu fui para fazer uma cinta à mão, que uma irmã fazia, que era casamento da minha irmã. E ela foi tirar, eu fui lá para ela tirar a medida, né? Minha. E até hoje eu amo ela muito. E ela sentou assim, como nós estávamos, ela falou assim, você sabe, né, que o teu chamado é de pregar a palavra. Você sabe que você é pregadora da palavra. E eu falei, é. Ela disse, é. Por que você está esperando? Por que você não obedece a Deus? E aquele dia eu saí de lá pensando, falei, eu acho que agora eu não vou ter que mais questionar Deus, eu não posso mais ficar, né, pensando em mais nada. E eu pedi a conta do meu trabalho, pedi a conta. Foi difícil, não foi fácil, porque daí ela queria saber o porquê. E a gente falava, vou trabalhar para Deus. É difícil. Para quem não entende. Não, o Jesus que me chamou lá quando eu tinha 13 anos. Veja quantos anos levou para eu entender que aquele Jesus que me chamou quando eu tinha 13 anos disse, chegou o tempo. Eu imagino assim que o tempo que Moisés levou no deserto, eu levei para tirar tudo aquilo que estava de ruim dentro de mim, sabe, irmã? E só que eu começar a pregar, irmã, não foi sair do meu emprego e assumir um púlpito, não foi. Porque não é assim que as coisas acontecem. Não. Aí começou o processo em mim, na minha vida, libertação, lapidação, porque não foi sair só dos cultos de domingo e já assumir um microfone e trazer mensagem para a igreja, porque a gente tem que descer na olaria do Senhor, o Senhor tem que amassar o vaso, chegou a hora, chegou o teu tempo, mas é necessário. E aí, quando eu obedeci de sair do meu trabalho, eu só perguntei, né, sobre o círculo de oração. Falei, então eu vou começar para o círculo de oração, né? Porque eu não podia, vou começar no círculo de oração.
E eu lembro quando eu entrei no círculo de oração, a irmã ficou tão feliz de me ver, sabe? E eu sentei meio que lá no fundo, né? Porque a gente Primeira vez? fica meia, né? Dela, venha, senta aqui na frente. Ela já me conhecia, né? Porque a gente, assim, de muito tempo, mas de eu estar no círculo de oração que ela estava dirigindo, foi o primeiro dia. Daí ela olhou, senta aqui na frente. E eu sentei. A hora que eu sentei assim, irmã, comecei a sentir uma graça, um poder na minha vida, começou a me envolver, sabe? Tava tudo normal, oculto, vamos dizer assim, mas em mim algo diferente já começou a acontecer. E ali eu comecei a me envolver com o círculo de oração, ali eu comecei a cuidar do som, né? Aí eu ficava lá em cima cuidando do som. E ali fui, eu comecei a servir cuidando do som, eu era a sonoplasta do círculo de oração. E os cultos acontecendo, né? E eu lá, esquecidinha, entre aspas, né? Porque geralmente a pregadora vem, né? De um dia olhou, uma olhou lá em cima. E foi irmã que está no som. Eu vejo um presente de Deus descendo sobre a sua vida. E é o ministério que Deus desce na tua vida. É o ministério que Deus te dá, irmã. Receba, eu vejo como uma coroa descendo sobre a sua vida. Eu falei, amém. Mas eu estava no processo, no processo. Oração, busca, entrega, né? Eu falei, o que o Senhor mandar eu vou fazer. Cuidar da cantina, fazer bolo. Então eu vim. Preparada. Ali, eu vim vindo. Eu vim vindo. Eu vim vindo. E aí eu sei que quando chegou outubro, antes de outubro, a irmã falou em junho. Prepara, porque outubro, quem vai pregar é você. Vai ser uma das pregadoras de outubro. E eu olhei para ela e falei, irmã, o que você vai fazer comigo, irmã? Chegou o teu tempo. Chegou o teu tempo. E aí Deus começou a falar comigo de maneira extraordinária. Daí quando foi aniversário de casamento, meu esposo até colocou lá, né? Hoje é aniversário de casamento, né? E a irmã foi ler e chamou nós para orar. E estava uma pregadora lá naquela tarde. A hora que ela veio orar por nós, ela entregou ali o meu ministério também, sabe? E que meu esposo seria aquele que iria me auxiliar no meu ministério. Sabe, irmã? Então é uma história extraordinária, porque quando está tudo perdido, irmão, o Senhor restaura todas as coisas, sabe? E aí Deus veio vindo falando comigo, veio vindo falando comigo, veio vindo falando comigo, até que um dia o Senhor confirmou de uma maneira linda e maravilhosa, também com uma irmã que nunca tinha pregado ali no Vila Sandra. Ela olhou para mim, eu estava no coral, e ela disse para confirmar o teu ministério hoje. Mas sabe que ela entrou em detalhe, irmã? Detalhe, detalhe, irmã, detalhe. Ela falou, hoje eu confirmo o teu ministério, sabe? E a partir dali, o Senhor veio trabalhando de uma maneira incrível na minha vida, lapidando de uma maneira extraordinária. Irmão, trabalhar de dentro para fora, um trabalhar no meu interior, um trabalhar no meu coração, curando minhas feridas, tratando tantas coisas dentro de mim. Eu e meu esposo, irmã, que o casamento destruído, arruinado, né? Que eu via que ele não suportava mais. Hoje ele é meu companheiro de ministério, Amém. irmã. Amém. Hoje ele só pergunta para onde nós vamos hoje. E aí eu falo, amor, hoje é Colombo. Amor, hoje é Campo Largo. Amor, hoje é tal lugar, sabe? E ele está lá disposto, sabe? Vai comigo, nós servimos o Senhor junto. E eu sempre, irmã, que eu sento num púlpito, eu lembro da onde o Senhor me tirou. Não tem uma vez que eu sente para ministrar a palavra, irmã, que eu estou ali sem estar ligada no trono e falando, Senhor, eu não mereço esse lugar. Senhor, eu não mereço estar aqui, mas o Senhor me tirou da lama, do pecado, da destruição, aonde
ninguém dá nada mais. Eu não acreditava, irmã, que tinha jeito na minha vida. Eu olhava para mim e falava, Deus tem como restaurar essa pessoa aqui? Não tem mais. Irmã, eu cheguei quase a entrar em coma alcoólico. Meu De eu Deus. chegar em casa e dentro do meu inconsciente que estava ainda ali, eu pensava, hoje é meu último dia de vida, eu vou morrer. Porque a respiração já, sabe, já estava num coma alcoólico, irmã, sabe? Enfim, e hoje, quando até escuto aquele louvor sobre a árvore cortada, fala muito comigo e eu choro, porque Ele restaurou todas as coisas. Tantas Ele feridas. restaurou a minha casa, Ele restaurou a minha vida, Ele restaurou a minha família, Ele restaurou o meu lar. Irmã, dentro da minha casa, você entrava antes, eu não tinha nada. Eu não tinha móveis, irmã. O que eu tinha era emprestado. Eu não tinha cadeira. Eu não tinha nada. Antes de quando isso aconteceu, não tinha nada. Meu chão era bruto, sabe? Então, é igual eu falo, como é um testemunho de um período, né? Mas se for falar detalhe, irmã, detalhe de cada coisa, irmã, é assim, incrível o que Deus faz, incrível o que Deus faz. Aquela que comia feijão, que o filho comia feijão e colocava orégano, sabe? Para poder comer. Ah, tem um episódio, esse também não posso deixar de falar aqui. Meu filho, eu colocava na escola para eles ficarem lá comendo o dia inteiro, porque lá eu sabia que tinha lanche, lá Alimento. eles não iam ficar sem comer. E eu lembro que a gente não comia carne, e lá eles comiam carne. Sabe o que ele fez, irmã, pequenininho? Ele não comeu a carne, irmã. Ele enrolou a carne no papelzinho, no caderno da escola. E falou, vou levar para minha mãe comer. Porque dentro da barriga da minha mãe tem um bebê. Irmã, foi marcante para mim. E até hoje eu lembro e eu choro. Porque uma criança não comer para levar para a mãe que tinha um bebê dentro da barriga, sabe? E os meus filhos sempre, sempre, sempre ajudando muito cedo a gente. O meu mais velho, com 14 anos, irmã, daí eu fazia marmitex para fora, assim, eu tentava recuperar, sabe? Aquele menino magrinho que ele era, saía com aquelas caixas de marmitex pesada para entregar na empresa, sabe, irmã? Então, e hoje, irmã, eu vejo que o Senhor faz tanta coisa na nossa vida. E uma vez chegou uma irmã lá em casa para orar, a mesma que me ganhou para Jesus. Ela foi orar. Sempre nas horas difíceis ela estava lá comigo. E ela orou, ela falou, irmã, o Senhor me mostra a tua casa aqui tudo aumentada. Faz uma garagem, viu, irmã? Porque Jesus vai te dar um carro. E tem mais, irmã, você não vai ter só essa casa aqui, vai ter andar na tua casa. E eu falei, Jesus, que jeito. Eu não tenho dinheiro para comprar pão, o Senhor vai dar casa, carro, tudo isso. Eu não entendi, irmã, que o processo de Deus não é no nosso tempo. Não. Irmã, Deus ele faz as coisas no processo dele, Tempo dele, no né? tempo dele. E eu moro em casa de Coab, financiada. E mais um testemunho ainda dentro desse, que o meu esposo desempregado, e a gente daí não conseguia mais pagar essa casa, que ainda era pequenininha, mas era nossa. Sim. Só que daí a gente não pagava as prestações, irmã, porque ou pagava uma água e luz, ou a prestação da casa, porque ele fazia bico e não dava para tudo. Era bem difícil ali. E eu lembro que vinha a carta do jurídico. E eu ia lá, eu fazia acordo, e eu não pagava o acordo, irmã. Daqui a pouco tentava outro acordo, e lá eu não pagava outro acordo, irmã. E eu sei que daí não teve mais acordo. Não teve mais. E eu sei que a dívida chegou em 7, 8 mil reais. E daí falou assim para nós na carta, que nós íamos perder a casa. E eu lembro que a irmã, ela colocou uma campanha, derrubando muralhas. E eu falei, eu vou fazer essa campanha de oração, porque só Jesus
para nos ajudar a sair dessa situação a qual nós estamos. E eu fui lá na Coab, né, no meio da campanha, irmã, já com o diagnóstico da Coab, tipo, não tem mais acordo. Ou você paga isso aqui, ou vai perder sua casa. Sua casa não tem mais acordo, vai perder. Mas eu cria num Deus, irmã, que cuida de nós. Eu não estava não pagando por ser mal pagadora, porque não estava conseguindo. E eu sentei na frente da moça lá na Coab. Eu falei, queria ver minha situação. Dei o nome, dei os dados, ela ficou naquele computador. Tá. Ela pega a tela do computador, irmã, girou para mim e disse, não existe dívida nenhuma no seu nome. Não tem dívida nenhuma. E sabe quanto que você vai pagar por mês? R$ 120 na sua casa. Irmã, esse é o Deus que faz, irmã. Porque Ele prometeu aquela casa para mim. E Deus, ninguém pode tomar aquilo que Ele entregou na nossa mão. E Ele tinha dado uma palavra sobre a minha vida. Irmã, a casa que era 24 metros quadrados, hoje tem garagem, hoje tem carro. Eu moro no terceiro. A casa é grande, irmã. Não por causa de mim, não. Mas por causa dele, irmã. Amém. Porque Jesus me deu essa casa. Eu falo, Jesus, essa casa o Senhor me deu. Irmã, nunca eu orei pedindo aquela casa. Mas Ele me deu aquela casa, irmã. É onde eu moro ainda hoje, até hoje. Tem 32 anos que eu moro nessa casa, irmã. E tudo isso serviu de testemunho para os meus filhos, para a minha família. E hoje, irmã, eu posso dizer que todos nós somos felizes e alegres dentro da minha casa. Mora de um lado, você veja, igual eu brinco, às vezes quando eu vou pregar em culto de família, né? Para você pregar em culto de família, você tem que ter autoridade para falar sobre família. Em cima, do lado de lá, mora minha filha com meu genro e meu netinho. Pro lado de cá em cima mora minha outra filha com meu genro. Em cima é o meu quarto com o meu esposo. Tem 3 gatos, 2 cheetos e um golden. Irmã, e eu falo isso em nome de Jesus, irmã, porque é Ele que cuida e a gente vive feliz, todos Amém. felizes ali. Por quê? Porque nós convidamos o Senhor Jesus para habitar dentro daquele lar. Porque nós não somos só servos do Senhor dentro da igreja, nós servimos o Senhor dentro da nossa casa. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então eu tenho que começar dentro da nossa casa, para depois a gente levar a palavra lá fora. Eu tenho um filho meu que ele evangeliza no Pequeno Príncipe, uma coisa linda, o que Deus tem feito através da vida dele e do grupo da equipe dele. Ele fica ali toda sexta-feira, a equipe dele, irmãs, testemunho de cura, de mães que os filhos estão ali desenganados. Ela joga os bilhetinhos, irmã, pedido de oração. De crianças que o Senhor restaurou, Amém. De crianças que foram curadas, Eu creio. de medula, irmã, que receberam e deu certo. E foi assim, igual a gente fala, Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. O ministério e a obra não foi nós que escolhemos, é o Senhor. Quando a gente vê, a gente está envolvido em uma obra que a gente pensa, como que eu vim parar aqui? Isso é que nós estávamos conversando agora há pouco. Como que eu vim parar aqui? Como que tudo isso começou? Né? E o primeiro dia que eu fui pregar, irmã, numa igreja, foi o meu filho até que me convidou, tipo, né, eu vou dar uma ajuda para a mãe começar o ministério. E eu estava lá na igreja, São José dos Pinhais, e aí o pastor dele falou assim, missionária, eu ri. Eu ri, eu falei, missionária, né? Não sou missionária. Fiz igual Sara, né? Riu. Aí o pastor falou, irmã, não é para você rir. É o ministério que a irmã tem. A irmã vai pregar em todo canto.
A irmã não vai parar em casa, a irmã vai pregar. E o meu filho, mãe, recebe. Eu falei, amém, recebo. Então, irmã, quem nos dá nome, quem nos dá título, É o quem nos Senhor. conduz é Ele. É Ele que nos confiou. E uma coisa, irmã, eu digo, quanto mais na obra eu trabalho, quanto mais pregação, quanto mais púlpito eu subo e pego o microfone, irmã, mais o Senhor trabalha na minha vida. Amém. Sabe, eu lembro de quando eu comecei a pregar e como eu estou hoje, irmã, eu percebo a diferença na minha vida, dentro de mim, irmã. E eu continuo ainda fazendo coisas, limpezas que às vezes a gente pensa que não tem problema. Às vezes coisinhas que a gente acha, isso aqui não tem problema. De repente o Espírito Santo nos cobra e fala que a gente tem que melhorar. Melhora nessa área, esse aqui não está certo, você tem que fazer, né? E ele vai fazendo e eu vou obedecendo. Todo dia é uma renúncia, né? Todo dia uma renúncia, né? Às vezes até com o esposo, alguma coisa que a gente escondeu, né? Não contou, ocultou, né? Acho que eu não vou falar isso aqui para ele, né? Não vou contar. Eu vou, deixa eu fazer aqui quietinho isso aqui, né? Aí eu vou comprar uma coisinha, ele não vai saber, sabe? E um dia Deus cobrou de mim, não faça mais isso. Não compre escondido dele, né? Às vezes a gente quer comprar, pensar, eu vou comprar isso aqui, né? Daí esse dia eu falei, esposo, me perdoa, porque eu andei comprando umas coisinhas sem você saber. E hoje eu quero confessar, né, tudo isso, quero mostrar a pessoa que eu sou, porque eu não quero ficar com nada dentro de mim que desagrade o Espírito Santo, porque cada vez que eu sumir um púlpito, cada vez que eu entrar numa igreja, que eu for ministrar, que eu possa ter autoridade para falar, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam alcançadas através da palavra, né? Por que adiantaria, irmã, eu assumir um microfone, um púlpito para quê? Para que só me conheçam? Não, porque tem um propósito em todas as coisas. Se Jesus nos chamou, porque Ele tem um propósito na nossa vida, Verdade. né? E vidas precisam ser alcançadas. Um dia eu estava pregando e, de repente, assim, no meio da mensagem, o Senhor falou assim, conta o testemunho da tua casa, que você estava perdendo. E não tinha nada a ver esse testemunho com o que eu estava pregando. Nada a ver. Era totalmente fora. E daí eu tentei continuar pregando o Espírito Santo. Conte o testemunho da sua casa. E eu falei, irmãs, eu preciso contar um testemunho aqui. E contei o testemunho da minha casa. Irmã, quando eu termino, a irmã ali começa a chorar no meio da igreja. Mas chorava dela ter que pegar o pano. Eu falei, irmã, eu estou vivendo isso. Irmã, eu estou perdendo a minha casa. Olha que lindo, né? E eu falei, irmão, mesmo Jesus, irmã, que fez na minha vida, vai fazer na sua, irmã. Nós servimos o mesmo Deus, o Deus que cuida de nós desde a couve que eu queria comer, desde a casa que eu estava perdendo, desde a restauração do meu casamento, desde a libertação da bebida, porque é triste que nós somos escravos, escravos. Uma coisa bem interessante nisso tudo, que eu tive um sonho nesse processo de libertação, eu tive um sonho e foi um sonho assim revelado. Diz que eu entrei no lugar que era um galpão e nesse galpão tinha um monte de coisa cobertas com plástico preto. Como é um exemplo que eu vou dar, como se fosse um mercado que todas as prateleiras estivessem cobertas com plástico preto. E eu entrei ali, eu fiquei tentando entender o que era aquilo. De repente saiu um moço do canto de uma porta e eu falei, o que é aqui? O que é esse lugar? E de repente eu olhei e tinha uma gaiola. E tinha alguém preso nessa gaiola, só que eu não conseguia enxergar quem era. Estava preso com um cadeado lá dentro. E eu falei, o que tem ali naquela gaiola? Eu perguntei para esse moço, na revelação. E aquele moço olhou para mim e disse, é você que está ali. E esse moço não era bem um moço.
Daqui a pouco ele começou a se multiplicar e vim. E eu comecei a dar passos para trás. E nesses passos para trás, eu vi Jesus me abraçar, irmã. E disse assim para mim: eu te tiro desse lugar. Irmã, foi a libertação, irmã, da minha vida por completo. Igual fala, às vezes a gente esquece de algumas coisinhas de contar que são importantes, né? O Senhor me mostrou a libertação em sonho, irmã, que eu fui liberta por completo. Amém. Aí veio todo aquele processo que eu contei, que daí foi a renúncia e me deixar, né? Deixar Deus trabalhar, se doar para o Senhor, se entregar até que nada mais importe, né? Eu tive, igual às vezes eu levo minha carta né, de apresentação e tá lá, desde 1989, né? Aí eu gosto de falar, irmãos, quando o pastor frisa, olha quantos anos ela, né? Eu gosto até de contar como um testemunho. Eu falei, não é desde 1989. Porque de verdade, muitas vezes a gente aceita Jesus, mas nunca se entregou por completo. Isso é verdade. Né? Eu gostava de Jesus, eu sabia que Ele era o meu Salvador, mas eu nunca tinha me entregado por completo. Tem uma diferença tão grande em amar Jesus, conhecer Jesus e se entregar por completo. Quando ele se encontra com Nicodemos, Nicodemos conhecia tudo, mas ele não sabia que para ter um novo nascimento era necessário, né, nascer de novo. Era necessário entrar no reino, era necessário nascer de novo. E esse nascer de novo não tinha acontecido na minha vida no total. E quando eu entendi que tinha que nascer de novo e entregar até que nada mais importe, não colocar barreira nenhuma. Senhor, eu quero aqui, ó, me render aos teus pés. O que o Senhor vai fazer da minha vida eu não sei. Então foi onde eu realmente deixei Jesus trabalhar na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu prego a palavra do Senhor já há alguns anos, né? E cada vez que eu vejo que nós levamos a palavra do Senhor, vidas alcançadas, irmã, Amém. não tem preço para nós. Não tem preço que quando nós vemos vida chegar no altar chorando, quando nós vemos pessoas que o teu testemunho falou com elas, não tem preço. Eu também já uma vez falei em rádio, né? E eu lembro que uma pessoa fez um comentário que aquela palavra tinha alcançado ela lá no outro estado a qual Gratificante, né? ela estava. Eu chorei muito, porque esse é o evangelho, né, irmã? Não é só nós ficarmos em quatro paredes, mas a Temos que a sair de quatro voz, né? paredes. A voz que sai, a voz que alcança vidas, né? A nossa voz que alcança, que ultrapassa a barreira, né? Então, é esse o propósito de todas as coisas, né, irmã? Então, eu fiquei muito feliz, né, de poder estar aqui hoje, nessa tarde, falando a minha história, contando, né, um pouco de mim, da minha vida. Teve muitas coisas envolvidas em tudo isso, e nesse caminho, eu ganhei até prostituta para Jesus, irmã. Por quê? Porque um dia eu quis conhecer a boate, mas só conhecer. Eu falei, preciso entrar lá dentro, quero conhecer. E eu conheci uma moça lá dentro, que por incrível que pareça, olha só, ela foi morar vizinha minha, e ela era garota de programa. E a boate que ela trabalhava, eu fui conhecer, eu ganhei essa moça para Jesus, irmã. Ela saiu da boate, ela largou as drogas. E eu fiquei... ela passou a ser minha discípula, né? E a partir desse dia, que daí, como eu digo, né? Parece que a gente foi lá no inferno e trouxe, né? E ela passou a ser minha discípula, porque ela dizia, você vai voltar para Jesus, mas não quero saber que se me leva não para essa tua igreja. Não quero não que se me leve para esse Jesus que eu não quero não. Mas ela não resistiu, né? Porque o Espírito Santo é que chama, né? Verdade. E ela ali... Aí o assunto dela é uma outra história, né? Que não é o meu testemunho, é o dela.
E só que infelizmente, sabe, irmã, ela morreu. Faz 1 ano agora que eu perdi ela e eu estava de luto até esses dias, chorei muito, 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 porque ela foi minha filha na fé por muitos anos, né? Eu ganhei ela para Jesus e eu ensinei esse caminho e, e ela abandonou, sabe, irmã, toda essa vida. Ela casou, teve filhos, ela passou a trabalhar, sabe? Ela passou a ser uma mãe, né? Ela conheceu esse Jesus. Até quando ela pôde, ela saía comigo nas pregações, né? E infelizmente ela morreu. Mas o importante, irmã, é que eu fiz a minha parte, né? Eu mostrei esse caminho para ela e não me cansei de evangelizar ela. Não me cansei porque eu sei que não é de uma hora para outra, não é de um dia para outro, né? Porque às vezes É um ela, processo, né? às vezes ela entrava em umas crises e eu sabia que tudo isso, irmã, eram consequências de um passado dela, sabe? Sim. Então eu nunca abandonei ela. Às vezes ela mandava mensagem: hoje eu não estou bem, vem aqui orar por mim. Ai, eu estou precisando, estou chorando, estou aqui. E eu ia lá orar por ela. Então, sabe, às vezes um discípulo é para toda a vida, É né? verdade. Às vezes você ganha alguém para Jesus, você não pode ganhar alguém para Jesus É um hoje filhinho, né? Tem que cuidar o resto da e vida. abandonar ele amanhã, não. Não, Dá trabalho, dá. Tem dias assim que a gente pensa: ah, Senhor, hoje eu não estou bem, eu também quero ser cuidada, eu também estou querendo eu quero um um abraço, colo, aconchego. né? Mas o Senhor não, é em você que eu confiei, né? Então, então aqui é um pouco, né, dessa história da minha vida, disse Jesus que restaura todas as coisas, né? Então, eu posso dizer, irmã, que Jesus foi tudo que eu tenho na minha vida e Ele é tudo que eu tenho na minha vida e sempre vai ser. Ele é o tesouro que nós temos, né, irmã? Verdade. Ele é esse Sem ele nós não tesouro. somos nada, 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 nada. nada. Igual hoje, eu não sei qual conversa, ele perguntou, mas você já agradeceu pelo ar que respiramos? Exatamente, Que é uma exatamente. palavra de gratidão a É, todo dia, né, que hoje nós amanhecemos, exatamente, respiramos, estamos exatamente. aqui, né, falando dele, não é de nós, é dele, Sim, né, sim, que tudo é sim. para ele, não é para nós, É, é para é tudo ele, para Ele. né. E você que ouviu esse testemunho, compartilhe, dê seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos, edificar vidas juntas, você, anunciando o evangelho através de um testemunho que a irmã nos contou. Você tem Amém. agradecimento, quer agradecer alguém por estar aqui, por te ajudar a chegar aqui, Sim, porque é uma barreira que rompe, né, é para uma você contar esse barreira. É testemunho. uma barreira. Primeiro eu quero agradecer, né, a missionária Luciane, a É, qual me nossa, indicou de estar aqui hoje, para que eu pudesse, né, estar dando o meu testemunho, né. Eu quero agradecer as irmãs, né, que sempre me ajudaram em oração, porque nosso ministério também precisa de uma retaguarda de verdade. oração na nossa vida, né. As irmãs do ciclo de oração, eu não vou citar nomes aqui, porque senão a gente vai ficar Tem muito muitos. tempo falando, né, mas eu quero agradecer o meu esposo, né, meu esposo, eu preciso honrar ele, né, é Aldo o nome dele, a qual eu até me emociono, né, porque ele teve paciência comigo, né, para que ele pudesse ficar comigo até aqui, né, e porque Jesus não deixou, né, ele sair também e abandonar tudo, porque ele sabia que tinha algo a realizar através das nossas vidas, né. E a nossa caminhada não parou aqui, né, nosso caminho ainda tem Tem, algumas milhas a trilhar, né, irmã. com certeza. Então eu quero aqui agradecer o meu esposo e toda a minha família, os meus filhos, né, que também sempre são meu apoio. Tenho 4 filhos, são minha estrutura, sempre eles me ajudando, me impulsionando e comigo nessa jornada, né. E agradecer a você, irmã, por essa porta Amém, maravilhosa, a qual o Senhor colocou nas tuas mãos, né, amém. porque como nós estávamos conversando antes, né, você não planejou, aconteceu, né. E eu acredito, irmã, que tudo ainda vai vir muito mais coisas que nós sabemos que você tem sido esse canal nas Amém. mãos do Senhor, né. E nós sabemos que não é fácil, a batalha é árdua, mas estamos firmes aqui,
né? Então Amém. esse é meu agradecimento, né? E tudo isso para Ele Para e Ele. para Ele são todas as coisas, toda a honra e glória ao nome de Jesus. Amém. Amém? Irmã Amália, eu agradeço de você aceitar o nosso convite de Amém. estar aqui. E todas elas que vêm testemunhar, elas indicam uma, duas, Sim. elas vão indicando para nós, né? Aham, Porque sim. eu não te conhecia, né? Nós Aham, não verdade. conhecíamos. A maioria que veio que eu não conhecia, não Aham. conhecia o testemunho, mas uma vai indicando a outra e Sim. assim a gente vai fazendo a obra do Senhor, Verdade, né? irmã, verdade. Porque é grato a Deus a gente ter amizades, né? Exato. E tudo isso começou com uma amizade. E foi Sim, indo, e Deus apresenta. Tem exato. pessoas que Deus nos une por um propósito Aham, e de fazer a obra dele. sim. Então eu sou muito grata a Deus de você Amém. aceitar o nosso Amém. convite, de estar aqui, abrindo o teu testemunho, a tua vida, a tua história, né? Para que outros venham ser edificados. Que Amém. Deus venha te abençoar você e a sua família. Amém. Que te honre no teu ministério. Amém. E que você continue sendo esse vaso Amém, irmã. que vai enfeitar muitas casas. E com Amém. certeza você vai andar por muitas Amém. mãos, que é no celular que eles olham, né? Vai andar por aí afora. Amém. Esse dia meu filho falou assim, mas você tinha uma promessa de sair fora do Brasil, mas você está saindo, você já foi. É verdade, né? É assim que acontece. Então, você que chegou até aqui, espere mais um pouquinho que a irmã Amália vai estar orando por mim, por você. Vai estar abençoando o nosso lar. E assim nós estaremos Amém. encerrando Amém. o nosso, podemos dizer até um culto de 2, É né? De verdade. 3. Tem 3, 3 porque né? tem um rapaz que está gravando, né, Verdade, Mamália? sim. Foi gostoso estar Sim, aqui, né? muito, É né? muito Muito. gostoso, a gente sente a presença do Senhor Sim, aqui. sim. Então a irmã Amália estará orando Orando. e estaremos encerrando a nossa gravação do Amém. dia de hoje. Amém. Pode orar, minha amada. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa Sim, tarde, Deus, nós te por esse louvamos. período tão maravilhoso, que nós pudemos, Pai, falar de Ti, testemunhar que o Senhor tem feito em nossas vidas, Sim, Senhor. Deus. Eu sei, Jesus querido, que muitas vidas, Senhor, serão alcançadas, que também pode estar Sim, vivendo, Pai, Pai. o que eu vivi, que também não sabe, Senhor, como sair, muitas Sim, vezes, da dependência, Senhor, que não sabe como restaurar sua vida, que às vezes o seu casamento está destruído, Senhor, às vezes não vê saída, às vezes acha Sim, que é o Jesus. fim, mas Jesus, através, Pai, desse testemunho, através deste canal que edifica, Senhor, eu venho Sim, pedir, Pai. Senhor, que essa oração, que essa Sim, voz, Jesus. Pai, que o Nós te Teu Espírito louvamos. Santo, que possa Sim, tocar, Pai, Jesus. cada lar que esteve ouvindo, que vai Sim, ouvir, Deus. Senhor, Nós todas cremos, as Senhor coisas, Senhor, Jesus. que eles sejam alcançados e tocados, assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Sim, Senhor transformou a minha história, assim como o Sim, Senhor mudou o Pai. meu cativeiro, Sim, Senhor. Jesus. Venha mudar o Muda cativeiro mesmo, daqueles que Senhor. estão ouvindo Sim, hoje, nessa Jesus. tarde, Pai. E Sim, desde já eu Jesus. te agradeço, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Amém. E que seu lar seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Compartilhe, dê seu like e se inscreva no nosso canal. Seja abençoado em nome do Senhor Amém. Jesus. Amém. Amém.